Agora, relembraremos o conceito de relações de equivalência. Se A for um conjunto não vazio e R uma relação sobre A, diremos que R é uma relação de equivalência em A ou sobre A se R for reflexiva, simétrica e transitiva. Para a gente relembrar melhor, vamos ver alguns exemplos. Então, se a gente tomar o A igual a 2, 4 e 6, então R igual a 2, 2, 4, 4, 6, 6, 4, 6 e 6, 4 é uma relação de equivalência sobre A. Para a gente confirmar, a gente vai utilizar o método da exaustão. Para a gente verificar se vale a reflexiva, a gente verifica para cada x em A se o elemento xx pertence a R. 2, 2, 2 está em R. Pegando x igual a 4, 4, 4 está em R. Tomando x igual a 6, o 6, 6 está em R. Então, vale a reflexiva. Não faz sentido verificarmos se vale a simetria nos casos em que x é igual a y. Então, a gente vai verificar apenas para o caso em que o x é diferente do y. Então, a hora que a gente toma o 4, 6, será que o 6, 4 está? Está. E se eu tomar o 6, 4, será que o 4, 6 está? Também está. Então, vale a simetria. Agora, a transitividade, se a gente pegar o 4, 4 e o 4, 6, vai me dar o 4, 6. Do mesmo jeito, se eu pegar o 4, 6 e o 6, 6, vai me resultar no 4, 6. Então, não faz sentido a gente verificar esses casos em que envolvem esses elementos aqui. Então, vamos verificar. 4, 6 está aqui, o 6, 4 está aqui, então o 4, 4 está aqui. Além disso, se eu pegar o 6, 4 e o 4, 6, eu vou ter que o 6, 6 também está aqui, ou seja, vale a transitividade e, portanto, R é uma relação de equivalência. Agora, a hora que a gente toma essa relação, S igual a 4, 4, 6, 6, 4, 6 e 6, 4, a gente observa que o par ordenado 2, 2 não pertence a A. Então, o 2 está em A e o 2, 2 não está em S. Logo, S não é uma relação de equivalência, pois ela não satisfaz a reflexividade. Quando a gente toma T igual a 2, 2, 4, 4 e 4, 6, a gente tem que essa T ela vai falhar duas propriedades. Primeiro, o 6, 6 não pertence a T, ou seja, não vale a reflexiva, portanto, não é uma relação de equivalência. A gente também poderia ter pego o 4, 6, como a gente tem o 4, 6, deveria ter o 6, 4, o 6, 4 não está aqui, logo não vale a simetria. Então, ela não é uma relação de equivalência. E o meu L igual a 2, 2, 4, 4, 6, 6, 2, 4 e 4, 6. Nesse caso, se a gente olhar para a transitividade, olha, eu tenho 2, 4 e eu tenho 4, 6. E eu não tenho o 2, 6. Então, não vale a transitiva, portanto, não é uma relação de equivalência. Mas, Ângela, a gente poderia ter olhado de outra forma. Por exemplo, o 2, 4, ele pertence a L. E o 4, 2 não pertence a L. Ou seja, não vale a simetria. Então, são duas formas diferentes. A gente também poderia observar o 4, 6. O 6, 4 não está. Então, são várias formas de justificar que L não é uma relação de equivalência sobre A. Assim, nenhuma dessas três é uma relação de equivalência sobre A. Um outro conceito importante é o de congruência módulo N. Vocês se lembram qual que é? É quando a gente toma N, um número inteiro positivo, diremos que x e y são congruentes módulo N e escrevemos x congruo a y mod N quando N divide x menos y. Assim, temos que x e y são congruentes módulo N se e somente se x e y diferem por um múltiplo de N. Por exemplo, 3 é congruo a 13 mod 5, porque 13 menos 3 vai me dar 10, e 10 é 5 vezes 2, ou seja, 10 é múltiplo de 5. 4 é congruo a 4 mod 5, 4 menos 4, 0, que é múltiplo de 5. Já o 16 não é congruo a 3 mod 5. Por quê? 16 menos 3 vai me resultar em 13, e 13 não é múltiplo de 5. Um outro conceito de classes de equivalência. Então, vamos relembrar a sua definição. Suponhamos que A seja um conjunto não vazio e que R seja uma relação de equivalência sobre A. Dado A pertencente a classe de equivalência de A módulo R, denotada por A, é o subconjunto de A constituído por todos os elementos x de A que se relacionam com A. Ou seja, a classe do A ela é dada por x pertencente a A
tal que x se relaciona com A. Note que essa classe do A é um subconjunto de A, porque ela foi definida dessa forma. Exemplo, a hora que a gente considera sobre A igual a 2, 4, 6, a relação de equivalência 2, 2, 4, 4, 6, 6, 4, 6 e 6, 4, temos que as classes de equivalência são a gerada pelo 2 e a gerada pelo 4, que é a mesma que a classe de equivalência do 6, que é formada pelos elementos 4 e 6. Exercício vai ficar para vocês demonstrarem que a relação é congruente módulo n é uma relação de equivalência no conjunto dos inteiros. Uma outra definição importante para a gente em espaços métricos é o conjunto quociente. Vamos relembrar a sua definição? O conjunto das classes de equivalência determinadas sobre um conjunto A por uma relação R é denominado de conjunto quociente de A por R e é indicado A barra R. O A barra R é o conjunto de todas as classes de equivalências, tal que A pertence a A. Percebam que aqui eu tenho uma família de subconjuntos de A, onde cada subconjunto é uma partição de A determinada pela relação R. Isso aqui a gente vai discutir na aula, se a gente considera a relação de congruência módulo 2. O que representa a classe do 1? Considerando R como sendo a relação de todo subconjunto finito dos inteiros que tem o mesmo tamanho, o que significa a classe do vazio? Suponhamos que A seja um conjunto não vazio e que R seja uma relação de equivalência sobre A. Se A pertence a A, então A pertence à classe de equivalência do A. Então, vamos demonstrar. Suponhamos que A seja um conjunto não vazio e que R seja uma relação de equivalência sobre A. Suponhamos ainda que A pertence a A. Se A pertence a A, como R é uma relação de equivalência sobre A, vale a reflexividade, ou seja, do fato de A pertencer a A e R ser reflexiva, a gente tem que o A se relaciona com A. Assim, o A pertence à classe do A. E a nossa demonstração está finalizada. Suponhamos que A seja um conjunto não vazio e que R seja uma relação de equivalência sobre A. Se A e B pertencem a A, então o A se relaciona com B se e somente se a classe do A for igual à classe do B. Vamos demonstrar. Suponhamos que A seja um conjunto não vazio e que R seja uma relação de equivalência sobre A. Suponhamos ainda que A e B pertençam a A. Então, na ida, a gente vai supor que o A se relaciona com B e vai provar que o A é igual a B. A nossa hipótese é que A se relaciona com B. E como eu quero provar uma igualdade de conjuntos, eu preciso demonstrar as duas inclusões. Seja x pertencente à classe de equivalência do A. Então, x se relaciona com A. E como por hipótese nós temos que o A se relaciona com B, então a gente tem que o x se relaciona com A e que o A se relaciona com B. E a minha R é uma relação de equivalência sobre A, ou seja, R é transitiva. E como? Nós temos que x se relaciona com A e A se relaciona com B, segue que x se relaciona com B. Logo, x vai pertencer à classe de equivalência do B, ou seja, a gente pegou um elemento qualquer da classe de equivalência do A e provou que esse elemento estava na classe de equivalência do B. Portanto, a classe de equivalência do A está contida na classe de equivalência do B. Seja x pertencente à classe de equivalência do B. Então, x se relaciona com B. Por hipótese, nós temos que A se relaciona com B. Então, a gente tem que x se relaciona com B e que A se relaciona com B. Eu posso usar transitividade aqui? Não. Por quê? Porque eu precisaria ter que o B se relaciona com A. Então, a gente vai usar o fato de R ser uma relação de equivalência sobre A, mas tomando a simetria. Assim, juntamente com o fato do A estar relacionado com B, nós temos que o B está relacionado com A. Ou seja, eu tenho que o x se relaciona com B e que o B se relaciona com A. Daí, usando o fato de R ser uma relação de equivalência sobre A, portanto, valer a transitividade, eu obtenho que x se relaciona com A. Assim, x pertence à classe de equivalência do A. Ou seja, a gente provou que a classe de equivalência do B está contida na classe de equivalência do A. Como nós provamos as duas inclusões, segue que a classe de equivalência do A é igual à classe de equivalência do B. Agora, vamos demonstrar a volta.
Suponhamos que a classe de equivalência do A seja igual à classe de equivalência do B. Notemos que toda classe de equivalência é não vazia, porque o A pertence à classe de equivalência do A, para todo A em A. Então, como ela é não vazia, existe um x pertencente à classe de equivalência do A, mas o A é igual a B. Então, eu tenho que esse mesmo x pertence à classe de equivalência do B. Do fato de x pertencer à classe de equivalência do A, a gente tem que o x se relaciona com A. E do fato de x pertencer à classe de equivalência do B, eu tenho que x se relaciona com B. Assim, eu tenho que o x se relaciona com A e o x se relaciona com B. Aí, o que acontece? A gente não consegue usar transitividade aqui, porque o x está na posição errada nessa parte. Então, a gente vai usar o fato de R ser uma relação de equivalência, e aí eu tenho que vale a simetria, e aí eu posso trocar o x que se relaciona com A por A se relaciona com x. Então, eu tenho que A relaciona com x e x se relaciona com B. Agora sim, eu posso usar o fato de R ser uma relação de equivalência, equivale à transitiva, e, portanto, eu vou ter que, como A se relaciona com x e x se relaciona com B, eu vou ter que o A se relaciona com B, e eu tenho que o meu teorema está demonstrado. Suponhamos que A seja um conjunto não vazio e que R seja uma relação de equivalência sobre A, e que os elementos A, x e y estejam em A. Se x e y pertencem a A, então x vai se relacionar com y. Ou seja, nesse teorema, eu quero provar que dois elementos quaisquer em uma classe de equivalência estão sempre relacionados. Vamos lá? Suponhamos que A seja um conjunto não vazio e que R seja uma relação de equivalência sobre A, e que os elementos A, x e y pertençam a A. Suponhamos ainda que os meus elementos x e y pertençam à classe de equivalência do A. Se eles pertencem à classe de equivalência do A, então eu tenho que o x se relaciona com A e que o y se relaciona com A. Como R é uma relação de equivalência, vai valer o quê? A transitividade, mas eu não consigo usar a transitiva porque aqui eu não tenho A nessa posição. Então, eu vou usar primeiro a simetria, junto com o fato de y se relacionar com A, para concluir que o A está relacionado com y. Então, o que eu tenho? Tenho que o x está relacionado com A e o A está relacionado com y. Agora, eu estou em condições de usar a transitividade. Então, vou usar o fato de R ser uma relação de equivalência sobre A e focar na transitividade para concluir que, como x se relaciona com A e A se relaciona com y, então x se relaciona com o y. E o nosso teorema está demonstrado. Então, aqui, tudo que a gente fez até agora foi para provar que toda relação de equivalência determina uma partição do meu conjunto A. Então, teorema. Suponhamos que A seja um conjunto não vazio e que R seja uma relação de equivalência sobre A. Então, para qualquer A pertencente a classe de A é não vazia. Para quaisquer AB em A, ou a sua intersecção é vazia, ou a classe do A é igual à classe do B. E a união de todas as classes de equivalência em A é igual ao conjunto A. Ou seja, temos isso aqui, né? Vamos provar. Primeiro, suponhamos que A seja um conjunto não vazio e que R seja uma relação de equivalência sobre A. Seja A pertencente a A. Pelo teorema 1.6, a gente tem que A pertence à classe do A, ou seja, a minha classe do A é não vazia. Dados dois elementos em A, suas classes de equivalência são disjuntas ou iguais. Quando a gente vai provar um teorema com ou, a gente supõe que uma coisa não acontece e obrigatoriamente chega na outra. Então, suponhamos que a classe de equivalência do A inter a classe de equivalência do B seja diferente do vazio. Com isso, a gente tem que vai existir um elemento nessa intersecção. Assim, eu tenho que o x pertence à classe do A e que o x pertence à classe do B. Ou seja, vou ter que o x se relaciona com A e que o x se relaciona com B. Como R é uma relação de equivalência, vale a simetria. E, portanto, eu posso usar o fato de x se relacionar com A para concluir que o A se relaciona com o x. Assim, temos que o A se relaciona com x e que o x se relaciona com B. Daí, usando o fato de R ser uma relação de equivalência sobre A,
Mas focando na transitividade, nós temos que o A se relaciona com B. E pelo teorema 1.7, eu vou ter que a classe do A é igual à classe do B. Agora, a gente precisa provar que a união de todas as classes de equivalência dão o conjunto A. Então, seja x pertencente a A. Pelo teorema 1.6, a gente vai ter que o x pertence à classe do x, ou seja, vai existir uma classe de equivalência a qual o x pertence. Assim, o x pertence à união das classes de equivalência de A. Portanto, o A está contido na união das classes de equivalência de A. Por outro lado, se a gente tomar um elemento da união das classes de equivalência de A, vai existir um A em A, tal que x pertence à classe do A, ou seja, x se relaciona com A. Como R é uma relação de equivalência sobre A e x está relacionado com A, eu tenho que o x pertence a A. Portanto, a união das classes de equivalência de A está contida em A. Logo, das expressões 3 e 4, eu tenho que a união das classes de equivalência de A é igual a A. Tem um jeito mais rápido de provar isso. Eu queria que vocês dessem uma pensada para a gente discutir na próxima aula. Agora, suponhamos que A seja um conjunto não vazio e que R seja uma relação de equivalência sobre A. Então, R define uma partição de A. E essa partição é denotada pelo conjunto quociente de A por R. Isso segue imediatamente do teorema anterior, que a gente cumpriu todas as condições da definição de partição. Assim, aqui a gente conclui que toda relação de equivalência determina uma partição sobre A. Mas será que a volta é válida? Ou seja, será que a hora que eu tomo uma partição, eu consigo construir uma relação de equivalência sobre A, cujo cada classe de equivalência seja uma partição desse conjunto?